quadro Perfil deste mês, o Edição Extra foi até o jornal Estado de São Paulo para conversar com o jornalista Roberto Godoy, repórter e editor especializado em assuntos de tecnologia militar. Veja como foi a nossa conversa com essa ilustre figura. Um amigo jornalista que brinca dizendo o seguinte, que, por exemplo, num conflito, eu não torço nem por um lado nem por outro, torço pela arma. Tantas você fez que ela cansou, porque você... Eu sou de Campinas, morei um bom tempo, enfim, quando vim para cá, no finzinho dos anos 60, do século passado, morei um tempo aqui, voltei para lá e fiquei fazendo esse vai e volta durante um significativo tempo. Agora eu moro lá, em definitivo, há 14, 15 anos. Eu comecei a trabalhar na editoria de esportes. Eu não entendia e continuo não entendendo quase nada disso. Eu sou um torcedor do São Paulo, relapso. Se você me perguntar agora a escala do time titular, a escalação do time titular eu não vou saber te dizer, mas enfim, esse é o meu envolvimento. Mas o que eu cobria naquela época era automobilismo, que é uma coisa da qual eu gosto. E foi a única maneira, foi a maneira de entrar. Então, eu fazia esse tipo de coisa, mas eu participava o tempo todo. Então, não é que eu não ia ao jornal para fazer isso e saía fora. Não, eu chegava muito cedo, participava, observava como é que todo mundo estava trabalhando, enfim. Eu era um intrometido mesmo, sabe? Isso demorou um bom tempo, né? Isso demorou um bom tempo. Anos depois, eu diria, sei lá, uns 6, depois de eu estar aqui, qualquer coisa, já aqui no jornal, aqui no Estadão, talvez uns 7 ou 8 anos depois, eu já tinha feito algumas... enfim, comecei a me interessar dentro do jornal. Aconteceu uma coisa muito interessante. Em 1971, eu ganhei o meu primeiro prêmio ESSO, com uma reportagem a respeito que era uma revelação sobre um programa sigilosíssimo. E fiquei sabendo um tempo depois, que fui o mais jovem vencedor do prêmio ESSO até aquele momento, não sei depois. Eu tinha 20 anos, não tinha completado 20 anos, tinha 20 anos, exatamente 20 anos. E foi um espetáculo, né, naquele momento e tal. Então, eu enveredei por ali e eu, portanto, comecei a trabalhar um pouco nessa área de ciência e tecnologia e tal. Era muito difícil. Primeiro que o governo não gostava do assunto, né? Quer dizer, gostava, mas não gostava que ele fosse revelado. Eu tenho um enorme respeito por livro. Primeiro porque eu sou um leitor compulsivo. Segundo porque eu acho o seguinte, ou você faz livro ou você faz outra coisa. Livro é uma coisa na qual você tem que se dedicar muito, é tempo integral. Não dá para ser uma coisa que você chega em casa depois de um dia na redação e senta e faz. Literatura é outra questão, principalmente literatura ficcional, que é esplêndida, né? Eu consumo em toneladas. Uma coisa que eu acho ótima na profissão é que, se você quiser, você pode fazer o que você quiser e participar de tudo. Então, nesse momento, por exemplo, eu estou em muitas áreas. Eu estou na rádio, digamos, meu dia começa na Rádio Estadão, do meio-dia às 2, como analista do Estadão no Ar, segunda edição. Depois eu venho para cá e, eventualmente, tenho uma participação. Aí não é fixo, mas tem uma participação na TV Estadão, tá? Com alguma frequência também produzo material para os tablets, enfim, para as plataformas eletrônicas. O que a gente é, fundamentalmente? Um contador de história. Você tem que incrementar, fazer isso de uma maneira agradável, com talento, sempre que possível. Quem é que resiste, quem é que não resiste a uma boa história? Principalmente se essa história for bem contada, né? Quer dizer, por que não afagar o leitor? Será que o cara tem que ser submetido o tempo todo a um texto árido, desagradável? Não, claro que não. Precisa ser literário? Não. Porque aí ele pode se transformar em exageradamente, sabe, num exagero. Tem que ser narrativo, sabe? Como, sabe, contando uma história, sabe?
havia um diretor da agência italiana ANSA que dizia o seguinte: conte a sua história para o gravador, ouça, e se você gostar dela, publique, né? Quer dizer, porque ela tinha que ser agradável de ser ouvida, né? Quer dizer, uma coisa que Roberto Godoy, jornalista, tem um currículo bastante razoável, mas ultimamente se orgulha muito de ser o avô do João.